Livro Sedentos por Avivamento, porque ainda tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 12, Pentecostes. Lord Montgomery, um imprevisível marechal britânico, disse certa vez que a Inglaterra tinha ido para a Segunda Guerra Mundial preparada para lutar a Primeira Guerra Mundial. Essa foi a maneira educada de dizer que na Segunda Guerra a Inglaterra estava muito atrasada no tempo em se tratando de armamentos e estratégicas. Quando Christopher Wren projetou a grande Catedral de St. Paul em Londres, ele planejou algo de beleza e charme ímpar, contudo, não colocou nela um sistema de ar-condicionado. George Stephenson, quando construiu a sua locomotiva Rocket, ela não era nenhuma máquina a diesel, silenciosa e potente, mas uma sob-ente locomotiva de baixa potência. Em outras palavras, tanto Wren como Stephenson subestimaram as necessidades das pessoas de hoje e desenvolveram seus projetos visando apenas as necessidades existentes na sua época. Muitos hoje gozam de uma condescendência benevolente da Igreja de Jesus Cristo, ou da que eles erradamente pensam que seja a Igreja de Jesus Cristo. Esses sabichões acham que os santos de Deus que entoam salmos ao Senhor combinam tanto com a nossa era atômica quanto uma bicicleta daquelas com uma roda enorme na frente e outra pequena atrás combinaria com uma movimentada rodovia de 4 pistas. É Jesus Cristo, então, o culpado de subestimar as necessidades deste nosso século? Será que a igreja que o Senhor Jesus fundou é um incômodo, uma instituição atrasada, precisando desesperadamente de uma revisão completa e de subsídios do governo para mantê-la atualizada e atuante? Não! A Igreja do Senhor não precisa de apoio financeiro do governo. Nós admitimos, entretanto, que a Igreja de Cristo precisa de uma poderosa revitalização feita pelas mãos divinas. Ou seja, ela precisa do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando o Senhor subiu ao céu, lá no Monte das Oliveiras, ele ordenou aos seus discípulos que esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. O batismo com o Espírito Santo e o seu poder resultante. Esta promessa era exclusiva, mas recebereis poder, Atos 1:8. E quem é que deveria receber esse poder? Somente os seguidores de Cristo. A promessa era empolgante, mas recebereis poder. Em ansiosa antecipação desse abençoado revestimento, aqueles que estavam esperando esta grande bênção veriam todas as suas fraquezas desaparecerem no batismo com fogo. A promessa era explícita, não muito depois destes dias, Atos 1:5. A promessa era expansível, esse acontecimento não se daria em uma esquina ou apenas sussurrando entre os redimidos. Pelo contrário, ele ia se espalhar por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Essa promessa era verdadeiramente grandiosa. Então todo mundo, não há poder maior do que o Espírito Santo do Senhor. Eles seriam cheios do Espírito do Deus vivo. Em toda a terra não existe honra maior do que essa. Anjos observem e admirem. Pentecostes. Tudo que está acima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas, sobre a terra, tudo isso são obras das suas mãos, e o Todo-Poderoso é aquele que aceitou descer e habitar entre nós, mortais. Contudo, embora o Pentecostes tenha significado poder para os discípulos, também significou a prisão para muitos deles. O Pentecostes significou revestimento, mas também significou banimento. Significou o favor de Deus, mas também despertou ódio dos homens. O Pentecostes trouxe grandes milagres, mas também grandes obstáculos. O Pentecoste trouxe uma unção para os pregadores que estavam no cenáculo e também a nomeação de um diácono, o qual, debaixo desse revestimento, virou Samaria de cabeça para baixo. Na Europa, o domingo de Pentecoste era sempre chamado de Whitsunday, Domingo Branco, e as crianças geralmente vestiam-se de branco.
os discípulos se tornaram brancos no primeiro Pentecoste. Isto é, seus corações foram purificados pela fé. Atos 15, 8 e 9. Em nossos dias, essa purificação é ênfase perdida quando se fala da questão do batismo com o Espírito Santo. Tem muita coisa errada e esquisita se acobertando sob a designação de igreja cheia do Espírito, entre aspas. Se temos dado muita ênfase aos dons do Espírito, significa que temos falado menos ainda sobre o fruto do Espírito. Observe como existem poucos livros a respeito do fruto do Espírito, mas quantos podemos encontrar sobre os dons do Espírito? Entretanto, o Filho do Deus disse, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,16. O requisito mais importante para a descida do Espírito Santo em um coração hoje em dia é que esse coração deve ser limpo do pecado, pois o Espírito não vai encher um coração impuro. Aquele que Deus tiver purificado, a este ele enche, e finalmente, aquele a quem Deus encher, a esse ele usa. Uma vida santa é o autêntico sinal de ser cheio do Espírito. Precisamos de um avivamento de vida santa, porque temos de colocar uma placa do lado de fora das nossas igrejas para anunciar que somos fundamentalistas e bíblicos? Será que é pelo fato de que sem esse sinal ninguém poderá nos identificar? Outro dia passei em uma cidade que há pouco tempo fora devastada por um tornado. E eu garanto a você que ninguém precisou me dizer que um poderoso vento havia passado lá. Um fogo é algo que se autoanuncia, um incêndio não precisa de publicidade. Quando o fogo do Espírito cair novamente e o seu poderoso vento descer, eu tenho certeza de que ele está chegando. Então, a nossa sarça incendiará também e um Moisés irá voltar-se para ver o grande sinal. Por isso, vem Espírito Santo, vem depressa.